Olá, tudo bem? Meu nome é Gáudio, eu sou advogado trabalhista, além disso professor. Durante quase 15 anos assessorei alguns ministros no Tribunal Superior do Trabalho, uma experiência bastante valiosa para mim, me pôde propiciar uma visão geral das principais questões em discussão na Justiça do Trabalho e, ao mesmo tempo, uma perspectiva estratégica da atuação no âmbito dos tribunais trabalhistas. É exatamente sob essa perspectiva que nós vamos analisar os recursos trabalhistas, tá? Sobre a perspectiva da visão, sobretudo, do Tribunal Superior do Trabalho e a sua jurisprudência em evolução. Nessa nossa primeira conversa, eu queria abordar muito brevemente a questão dos impactos do novo CPC no âmbito da sistemática recursal trabalhista. Para isso, é preciso destacar, antes de tudo, que o novo Código de Processo Civil, na verdade, não representa para a Justiça do Trabalho uma inovação tão significativa do ponto de vista da sua sistemática recursal. Isso porque nós tivemos a aprovação em 2014 de uma lei que foi gestada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a Lei 13.015 de 2014, que promoveu uma modificação substancial nessa arquitetura recursal e que, de certa forma, antecipou o que seriam os impactos do novo Código de Processo Civil. Essa lei, na verdade, se inspirou, em grande medida, no projeto que estava em tramitação no Congresso Nacional a respeito disso que veio a ser o novo CPC. Então, eu gostaria de abordar o que foram as principais consequências e implicações dessa legislação no âmbito da Justiça do Trabalho. Bom, então, antes de falarmos do novo CPC propriamente, é preciso rememorar o que a Lei 3.015 trouxe de novo. E entre outras inovações relevantes que nós tivemos, a Lei 3.015, de certa forma, resgata uma ideia fundamental para o direito do trabalho, que é a centralidade da jurisprudência. Isso já era reconhecido, de fato, por conta da circunstância de que a CLT, ao longo dessas últimas décadas, não sofreu alterações significativas, o que obrigou a jurisprudência trabalhista a suprir a inércia do legislador. Então, a jurisprudência já ocupava, dentro da sistemática, ou melhor, dentro do direito do trabalho, não só direito material, mas também processual, um espaço privilegiado. Essa lei, na verdade, reconheceu isso de maneira mais formal. Entre outras inovações, nós tivemos a necessidade de a arguição de incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. Esses incidentes de uniformização de jurisprudência são condição para que qualquer matéria seja devolvida ao Tribunal Superior do Trabalho quando nos respectivos tribunais regionais do trabalho haja alguma divergência interna. Então, para que fique bem claro, antes de levar a matéria, por exemplo, em um recurso de revista para o TST, é necessário que aquela matéria não conte com dissenso, com divergência interna no âmbito do regional. Para que o recurso de revista seja admitido em relação a esse ponto, é necessário que não haja mais divergência, que a matéria seja objeto de uniformidade no âmbito do regional. Então, uma primeira inovação foi a necessidade de instauração desses incidentes nesse caso. Uma segunda inovação importante que a Lei 13.015 trouxe foi a possibilidade de adoção da sistemática dos recursos repetitivos também na Justiça do Trabalho. Isso que já ocorria no STJ, por exemplo, passou a ocorrer desde 2014 no TST. A instrução normativa que trata da questão do incidente de uniformização de jurisprudência é a IN 38, enquanto que o ato que rege de forma genérica a implementação da Lei 13.015 no âmbito da Justiça do Trabalho é o ato 491, que veio a indicar quais são as principais diretrizes, especialmente quanto à adoção da sistemática dos recursos repetitivos. Então, essas foram as duas principais inovações, mas ao lado delas também houve algumas alterações pontuais em relação ao modo como o recurso de revista deve ser interposto e em relação a alguns dos seus pressupostos específicos de admissão.
né? Nós poderíamos destacar, por exemplo, a questão que representa uma novidade do ponto de vista legal, que é a indicação de contrariedade à súmula vinculante do Supremo como fundamento possível para a interposição de recurso de revista. Isso que a jurisprudência já admitia anteriormente, passou a ser reconhecido formalmente por lei. Então, essa nova lei modificou diversos dispositivos na CLT, introduzindo vários artigos, por exemplo, aqueles que estão entre os artigos 896A, né, e seguintes da CLT, tratando, entre outros temas, do recurso de revista, da adoção da sistemática dos recursos repetitivos, alterando alguns dos seus pressupostos, regulando melhor o cabimento dos embargos declaratórios na Justiça do Trabalho e modificando, em alguns pontos, a interposição do recurso de agravo de instrumento. Uma das novidades, por exemplo, em relação ao agravo de instrumento, foi a dispensa do preparo, melhor, da necessidade de recolhimento do depósito recursal, nas hipóteses em que no agravo de instrumento se indica contrariedade à súmula, mais do que se indica, se comprova contrariedade à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Mal havia entrado em vigor a Lei 13.015 e começado a surtir os seus efeitos, quando adveio o novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, né? Aliás, um número muito próximo da Lei 13.015, muitas pessoas inclusive confundem os números. A Lei 13.015 modificou a CLT e alterando substancialmente a arquitetura recursal trabalhista. A Lei 13.105 representa o novo CPC e, como todos sabemos, tem aplicação na Justiça do Trabalho. Muito bem, eu gostaria de falar rapidamente sobre o novo CPC e suas principais repercussões na Justiça do Trabalho. Havia e ainda há uma grande preocupação por parte de todos aqueles que militam na Justiça do Trabalho a respeito das possibilidades, não é, dos limites, não é, da aplicação do novo CPC no âmbito do processo de trabalho. Há uma série de autores, de juízes, mesmo ministros do TST, que se preocupam com a possibilidade de colonização do processo de trabalho pelo processo civil. Essa é uma expressão que alguns autores utilizam para descrever uma das preocupações que existem. Bem ou mal, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que era o caso de aplicar, pelo menos parcialmente, o novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, o Tribunal Superior do Trabalho veio a editar uma instrução normativa, que é a IN 39, deste ano, de 2016, na qual se estabeleceram as principais regras e parâmetros para definir a aplicação ou, enfim, a inaplicabilidade do novo CPC na Justiça do Trabalho. Esta instrução normativa contém diversos dispositivos e define quais são os dispositivos, ou melhor, quais são os artigos do novo CPC aplicáveis ao processo de trabalho, quais são inaplicáveis ao processo de trabalho e quais são aqueles que devem ser aplicados com adaptações. Por exemplo, entre os artigos inaplicáveis, consta, infelizmente, para os advogados trabalhistas, a regra da contagem dos prazos em dias úteis, em razão da incompatibilidade que existiria entre o novo CPC, não é, e o artigo 775 da CLT, que define que os prazos sejam contados de forma contínua. Muito bem. Entre os exemplos de dispositivos aplicáveis, perfeitamente compatíveis com o processo de trabalho, nós temos todo o capítulo que diz respeito às chamadas tutelas provisórias, né, que reúnem as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. A instrução normativa entende que todas essas regras, em tese, são aplicáveis. Embora haja algumas preocupações, por exemplo, quanto à estabilização, não é, das decisões proferidas nessas tutelas provisórias. Ao lado destas, nós temos também exemplos de situações em que o Código de Processo Civil é aplicável com limitações, né? Um dos exemplos que podem ser citados é o caso do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, né, que foi importado para a Justiça do Trabalho por meio da IN 39, mas que deve sofrer alguns ajustes, como, por exemplo, a possibilidade de o juiz, no processo de trabalho,
poder instaurar esse incidente de ofício. Muito bem, em matéria recursal, né, houve uma série de alterações importantes trazidas pelo novo CPC. Destacando apenas algumas delas, nós podemos mencionar, na minha avaliação, a mais importante, que foi a possibilidade de correção de defeitos formais nos recursos. Né? Uma situação muito típica disso é o que ocorre em relação a defeitos de representação, irregularidade de representação. Agora, por força do novo CPC, mais especificamente do artigo 76, é necessário conceder prazo para que a parte sane o defeito. Muito bem, na Justiça do Trabalho, isso nunca foi admitido nas instâncias recursais. A súmula 383 do TST sempre disse, né, que seria inviável a correção desses defeitos em sede recursal. Graças ao novo CPC, essa súmula foi alterada, né, em julho de 2016 e agora há a possibilidade expressamente de o juiz conceder prazo para a parte sanar esse defeito de representação. O mesmo ocorre em relação às custas, quando há alguma diferença em relação aos valores relativos ao recolhimento das custas. Agora se admite a possibilidade de correção desse vício, coisa que a jurisprudência do TST sempre rechaçou, mesmo quando a diferença refere-se a centavos. Né? Ainda há uma orientação jurisprudencial do TST a esse respeito que impediria, não é, a flexibilização na análise desse tipo de pressuposto. Com o novo CPC, a instrução normativa número 39 do TST reconhece expressamente essa possibilidade de sanar o defeito. Além disso, nós podemos mencionar como exemplos de impactos do novo CPC em matéria recursal todo o capítulo relacionado à formação dos precedentes vinculantes, ao respeito aos precedentes. A necessidade, nesse contexto igualmente, de fundamentação das decisões judiciais que devem obediência a esses precedentes vinculantes. É o caso, por exemplo, das súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho, quando passarem por um processo de edição que permita o exercício amplo do contraditório, mais do que isso, uma cognição mais abrangente, enfim, respeitadas algumas regras. Né? Esses seriam aí alguns dos exemplos de consequências, de desdobramentos, implicações do novo CPC na Justiça do Trabalho. Ao longo do nosso curso, nós veremos com maior profundidade e maior detalhe cada um desses aspectos. Vamos estudar um pouco mais o modo como atualmente essa arquitetura recursal se define à luz tanto da Lei 13.015 de 2014 quanto da Lei 13.105 de 2015, novo CPC, sob a perspectiva do entendimento, especialmente do Tribunal Superior do Trabalho.